Olá, eu sou Olivia. Eu estava trabalhando fora do estado reconstruindo pontes quando meus pais ligaram e disseram: talvez seja melhor você não voltar. Eles venderam minha casa, aquela que eu comprei, aquela pela qual sacrifiquei tudo. Mas o que eles não sabiam era que eu guardei cada recibo. Eles pensaram que eu ficaria quieta. Eles estavam errados. Antes de mergulharmos, você já se sentiu como um estranho na sua própria família. A que horas você está ouvindo e de onde? Deixe nos comentários, eu leio todos. Eu tinha acabado de enrolar um nível a laser em torno de uma coluna de aço torta quando meu celular vibrou no bolso do meu colete. Eu ainda estava tirando lascas de concreto seco dos meus antebraços, minhas botas levantando cascalho quando olhei para baixo. Mãe. Ela nunca ligava durante o dia, especialmente não, quando eu estava trabalhando fora do estado. Geralmente era uma mensagem de texto, algo simples como: avise quando puder, ou a consulta do pai foi remarcada. Afastei-me da equipe da ponte, tirei uma luva e levei o telefone ao ouvido. Ei, está tudo bem. Houve uma pausa na linha tempo suficiente para que eu instintivamente caminhasse mais para a beira do canteiro de obras longe da maquinaria. Então a voz dela baixa, precisa como se tivesse sido ensaiada: Olivia, talvez seja melhor você não voltar. Eu não me movi, nem mesmo um piscar. O vento carregava o cheiro de diesel e poeira sobre as pilhas de vergalhões. Mudei meu peso sem ter certeza se tinha ouvido direito. Voltar para onde? Perguntei, tentando suavizar a incredulidade no meu tom. Para Austin, para a casa. Seu pai e eu achamos que é hora de simplificar. Você tem seu trabalho lá fora. Corina tem se esforçado. Parece mais fácil sem tensão. Não houve gritos nem acusações, apenas um exílio limpo e claro disfarçado de lógica. Mãe, sinto muito o que está acontecendo. Eu fiz alguma coisa. Acho que isso é melhor para todos, ela disse, e então a linha ficou muda. Fiquei ali, botas plantadas no asfalto rachado, olhando para o andaime como se ele pudesse ter respostas. Liguei de volta para ela. Nenhuma resposta. De novo caixa postal. Naquela noite, sentei na beira de uma cama de motel, a 3 estados de distância da única família que eu tinha, olhando para o aplicativo do meu banco. Minha última transferência para eles, $1.500, havia saído há 6 semanas. Eu havia pulado um pagamento no início do ano, apenas um. Atrasos no trabalho, problemas com equipamentos, uma disputa com um fornecedor que afundou meu bônus. Nada permanente. Mas foi só isso que foi preciso. O papel de parede do meu telefone era uma foto do condomínio de Austin. Revestimento cinza, acabamento branco, o degrau que eu manchei à mão na semana em que os mudamos para lá depois da cirurgia nas costas do meu pai e do mofo no duplex antigo deles. Eles não conseguiam mais manter. Eu o havia comprado com meu próprio dinheiro em meu nome, dizendo a eles que era apenas um arranjo temporário. Tornou-se permanente e eu nunca pedi nada de volta. Na manhã seguinte, não mandei mensagem nem liguei. Reservei o voo mais cedo para Austin, arrumei uma mala de mão e não parei de me mover. Ao meio-dia, eu estava em um carro de aplicativo descendo a familiar rua arborizada no sul de Austin. Cada garagem, cada caixa de correio parecia inalterada até que paramos na minha. A primeira coisa que vi foi a placa à venda. Contatar a agente Delano. Letras pretas em negrito em um poste branco fincado no gramado da frente, como se pertencesse ali. Pisquei 2 vezes, mas não desapareceu. Saí devagar, meus sapatos rangendo no cascalho perto da calçada. Minhas mãos estavam úmidas, nervosismo ou calor eu não sabia dizer. Caminhei pelo caminho, meus olhos alternando entre os canteiros de flores que eu havia plantado e o degrau que agora parecia recém-lavado. Peguei na minha bolsa e tirei a chave da casa, a mesma que eu carregava no mesmo chaveiro há 6 anos. Deslizei-a para dentro. Não girou. Tentei de novo, ainda nada. Eles haviam trocado as fechaduras. Recuei o pulso acelerado e olhei para as janelas. As cortinas não eram minhas, um padrão diferente de aparência mais cara. Foi então que ouvi passos lá dentro, a voz de um homem, depois risadas, uma voz familiar de mulher. Eu não me movi. Minha mão ainda estava na maçaneta quando me virei e vi a senhora Kendall do outro lado da rua. Ela estava podando suas roseiras quando nossos olhos se encontraram. Ela parou depois, desviou o olhar e voltou para dentro. Aquele silêncio, aquele em que as pessoas fingem que não te viram ali, cortou mais fundo do que qualquer grito poderia. Não era um mal-entendido. Fiquei na beirada da varanda olhando para o condomínio que eu havia salvado de execução hipotecária 2 vezes, reformado com as mãos em bolhas e cartões estourados, investindo meus 20 e poucos anos, enquanto meus amigos compravam coquetéis e viagens de fim de semana. Agora era um anúncio, uma peça de inventário. Desci os degraus, um pé lento de cada vez. Meu aperto apertou-se em torno da chave inútil. Eles simplesmente me apagaram, sussurrei. Não havia ninguém para responder, apenas o zumbido silencioso do ar-condicionado de outra pessoa resfriando uma casa que costumava ser minha. Não fui muito longe.
Depois de ficar parada do lado de fora do condomínio pelo que pareceu uma estação inteira, chamei um carro de aplicativo e fiz o check-in em um motel a 15 minutos de distância. Não era nada especial um letreiro piscando ar viciado, mas tinha Wi-Fi e uma impressora. Era tudo o que eu precisava no momento. Deixei minha bolsa ao lado da porta e tirei minhas botas. O peso de tudo ainda não tinha me atingido totalmente, nem quando a voz da minha mãe me disse para ficar longe, nem mesmo quando a fechadura se recusou a me reconhecer. Mas agora, dentro daquele quarto mal iluminado, com sua unidade de ar-condicionado zumbindo e persianas amareladas, começou a se instalar a dor, o insulto, o absurdo. Sentei-me à escrivaninha, abri meu laptop e digitei Registros de Propriedade do Condado de Travis. Foi a primeira coisa que pensei em fazer verificar se não tinha enlouquecido. O número do lote apareceu rapidamente. Rolei a barra de rolagem passando pelo histórico de impostos e cliquei em Transferências de Escritura Registradas. Lá estava um PDF datado de 3 semanas atrás. Novo nome listado como coproprietário, Corina Briggs. Pisquei forte e atualizei a página, mas não mudou. Corina. Minha irmã mais nova, aquela que nunca terminou a faculdade comunitária, aquela que morou no condomínio sem aluguel por quase 1 ano antes de eu mudar nossos pais para lá. Ela não tinha participação naquela casa, nenhum direito, nenhum negócio, em qualquer escritura. Cliquei no documento e foi então que meu estômago realmente se revirou. Minha assinatura estava lá, só que não era a minha. O B na minha inicial do meio tinha a curva errada. A inclinação esquerda estava torta e o traço final à cauda estava em gancho, não em laço. Era perto o suficiente para enganar alguém não familiarizado, mas não a mim. Olhei para a tela como se ela tivesse cuspido em mim meu próprio nome, transformado em arma, minha própria família, a empunhando. Tentei engolir o calor que subia no meu peito. Não funcionou. Em vez disso, fechei o laptop e recostei-me olhando para as lajotas do teto, como se pudessem piscar de volta algum tipo de explicação. Isso era mais profundo do que ser expulsa. Isso era um plano, uma exclusão coordenada e legalmente documentada. E Corina, ela nunca foi tão inteligente, o que significava que outra pessoa a havia ajudado. Abri meu laptop novamente. Não queria acreditar, mas algo me dizia para investigar mais a fundo. Então liguei para Lélio, um ex-advogado da família semi-reformado, e uma das poucas pessoas em quem eu ainda confiava. Ele atendeu no 3º toque, a voz sonolenta. Olivia, está tudo bem. Não, eu disse claramente. Preciso que você verifique algo sob meu CPF discretamente. Houve uma pausa. Com quem estamos lidando? Minha família, eu disse. Ele suspirou o tipo de suspiro que carrega anos de tribunais e promessas quebradas. Tudo bem, me dei algumas horas. Enquanto esperava, peguei um bloco de notas da minha mochila e comecei a rabiscar tudo o que conseguia me lembrar: datas, pagamentos, mensagens, qualquer coisa estranha nos últimos 6 meses. Às vezes em que minha mãe desviava minhas perguntas, Corina desaparecendo de conversas em grupo, um estranho aumento de e-mails de lixo encaminhados sobre refinanciamento. Então escrevi uma frase e a sublinhei 2 vezes, coisas que eles esqueceram que eu notaria. Por volta das 21h30, Lélio me ligou de volta. Encontrei algo, ele disse. Há uma linha de crédito aberta em seu nome emitida no ano passado. Nenhum alerta, porque os pagamentos eram mínimos e regulares até cerca de 4 meses atrás. Inclinei-me para frente, o coração batendo forte. Qual é o saldo? 11.000, a maioria gastos com gasolina, supermercado, contas de consumo, tudo dentro de um raio de 10 quilômetros da casa dos seus pais. Minha mandíbula se apertou. Quem abriu? É difícil dizer, mas o e-mail de contato vinculado à conta corresponde ao da Maxine e o número listado como contato alternativo, esse é da Corina. Meus olhos ardiam não de lágrimas, mas da queimação da percepção. Eles não apenas me traíram emocionalmente, eles me exploraram financeiramente, construíram uma versão sombria da minha vida e a financiaram com meu nome. Abri um novo documento e comecei a salvar tudo. Cópias em PDF da escritura falsificada, capturas de tela, dos cabeçalhos de e-mail, até mesmo os metadados da assinatura digital. Eu não tinha um plano, ainda nenhum advogado, nenhuma estratégia, mas eu tinha clareza. Isso não era um mal-entendido, não era estresse, não era menos tensão, era roubo simples e calculado. E eles contavam que eu estaria muito ocupada, muito longe, muito confiante para perceber. Eu estava na metade da digitalização dos meus antigos extratos bancários quando meu telefone vibrou. Novo e-mail. Assunto: notificação de transferência de condomínio. Corpo prezada, senhorita Briggs, recebemos a confirmação de sua coproprietária, Corina Briggs, sobre a venda de sua propriedade. Parei de ler. Minha mão pairou sobre o trackpad.
Eles já estavam em movimento e agora eu também estava. A lâmpada do hotel cintilava atrás de mim enquanto eu me inclinava sobre a mesa relendo o e-mail do condomínio, até que as linhas se turvassem. Eu nem sequer estava piscando mais. Não havia mais raiva no meu peito, apenas um tipo de clareza profunda e oca. Aquilo não era traição calorosa. Era um projeto, uma reescrita lenta e deliberada do meu lugar naquela família. Eles não me esfaquearam pelas costas, eles se moveram ao meu redor em silêncio e sorriram o tempo todo. Abri minhas mensagens e rolei para cima. Lá estava 2 semanas atrás. Espero que esteja bem. Não se preocupe com os feriados. Este ano vamos manter tudo tranquilo. Na época, pensei que fosse atencioso, talvez até doce. Agora eu via o que era um empurrão gentil e premeditado em direção à saída. Cada mensagem vaga, cada ligação perdida. Não era distância, era planejamento. No meio da manhã, do dia seguinte, me encontrei estacionada em frente ao mesmo café onde costumávamos tomar brunch no Dia das Mães. Era um terreno neutro, um lugar público o suficiente para que ninguém fizesse uma cena, mas familiar o suficiente para que não parecesse forçado. Eu havia enviado uma mensagem simples para Maxine. Preciso conversar cara a cara. Ela respondeu em 20 minutos, disse que estaria lá. Não mencionou trazer Corina, mas ela trouxe. Elas já estavam sentadas quando entrei. Maxine com seu suéter habitual, Corina com roupas de ginástica que ela não havia suado. Pareciam uma dupla de mãe e filha saindo para uma pausa nas compras. Maxine sorriu suavemente enquanto eu sentava. Você parece cansada. Eu a encarei. Você transferiu minha casa para Corina. Houve um momento breve e frágil em que algo brilhou em seus olhos, mas desapareceu tão rápido quanto veio. Você estava trabalhando fora do estado, ela disse calmamente. Não sabíamos se você voltaria. Eu nunca disse que não voltaria. Corina manteve os olhos em seu chá, mexendo-o lentamente, como se estivéssemos discutindo um leve desacordo sobre horários de cinema. Você não nos visitava há meses, Maxine continuou. Achamos que talvez você tivesse desistido de tudo. De tudo o que de vocês ou da propriedade pela qual paguei. Olivia, ela disse, a voz se inclinando para a condescendência. Não torne isso mais difícil do que é. Não estou tornando nada, eu disse levantando-me. Estou apenas declarando fatos. Vocês apresentaram documentos pelas minhas costas, falsificaram minha assinatura e usaram Corina como sua fachada. Corina finalmente levantou os olhos, sua expressão tão ilegível quanto sempre. Nem culpa, nem orgulho, apenas ausência. Como se aquilo não fosse real. Como se eu não fosse real. Coloquei as 2 palmas das mãos na mesa e inclinei-me. Vocês 2 realmente acharam que eu nunca verificaria. A boca de Maxine se apertou. Achamos que você seguiu em frente. Você sempre foi aquela que estava fazendo as coisas, construindo uma vida em outro lugar. Simplesmente presumimos que você não se importaria. Bem, eu voltei e estou ficando. Nenhuma delas se moveu enquanto eu saía. Deixei meu café pela metade ao lado do guardanapo de Maxine. Eu não chorei até voltar para o motel. Tranquei a porta, desabei contra a parede e deixei tudo vir. Lágrimas silenciosas e implacáveis que não eram mais sobre raiva. Era algo mais profundo. Eles não me apagaram por ódio. Eles me apagaram porque presumiram que eu não precisava mais deles. Eu havia me tornado inconveniente, fácil de contornar, não porque os decepcionei, mas porque não dependia deles. E para algumas pessoas isso é pior do que traição. Isso é abandono reverso. Quando finalmente me levantei, enxuguei o rosto e liguei para Lélio. Comece a preparar tudo, eu disse a ele. Tudo. A escritura, a assinatura falsificada, a linha de crédito, cada documento que você conseguir. Ele ficou em silêncio por um segundo. Tem certeza de que está pronta para o que isso vai revelar? Eu estou pronta há mais tempo do que eles pensam. Ele exalou. Então vou agir rápido. Você não será a única no escuro por muito tempo. Desliguei e abri meu laptop novamente. Minha caixa de entrada havia se acumulado desde o dia anterior. Principalmente lixo. Alguns alertas sinalizados. Então vi um convite do Google Calendar. Visita final de Corina. Visita com o agente e o comprador. Quarta-feira, 14 horas. Recostei-me na cadeira. Então era assim que eles queriam terminar. Como se fosse apenas negócio. Eu não cliquei em responder. Não gritei no vazio nem enviei ameaças. Apenas sentei na beira da cama do motel e abri o aplicativo de segurança que havia instalado 5 anos antes, uma ideia de última hora na época, quando fiquei assustada com um assalto de um vizinho. Nunca fui tão grata pela paranoia. O feed carregou lentamente o sinal embaçado no início, depois clareando quadro a quadro. Voltei alguns dias. Os registros de detecção de movimento piscavam na linha do tempo centenas de clipes acionados por carros esquilos ou vento. Mas um carimbo de tempo chamou minha atenção segunda-feira, 14h11. Toquei. Lá estavam eles. Agente Delano na minha garagem, vestindo meu moletom do Seahawks como se o tivesse conquistado.
Ao lado dele, um homem de calças caqui e blazer, calvo sorridente, segurando uma prancheta. Os dois caminharam em direção à varanda, o homem do blazer olhando casualmente enquanto o agente destrancava a porta da frente como se fosse sua. O áudio começou fraco. Aumentei o volume e prendi a respiração. Vamos listar por 470 mil, disse o agente. Se eles voltarem com 420 mil, eu vou pressionar para fechar até sexta-feira. Preferência por dinheiro sem reparos. O comprador assentiu espiando lá dentro. Difícil encontrar lugares tão prontos. Aquela parede. O agente gesticulou para a sala de estar. Ela mesma pintou aquilo. Meio charmoso, certo. Minha mão pairou sobre o teclado imóvel. Ele estava vendendo o charme que eu havia construído, o suor que eu havia derramado nas paredes, uma história que ele nunca viveu. Eu cliquei em gravar na minha tela. Meus dedos tremiam, mas não de pânico, de certeza. Enviei o clipe e o salvei novamente em um disco criptografado. Backups de backups. Ninguém iria me enganar sobre isso mais tarde. Naquela noite ouvi um som suave na porta, como papel deslizando pelo carpete. Esperei um instante, então. Abri. Ninguém estava lá, apenas um envelope. Sem endereço de remetente, nem mesmo o meu nome, apenas quarto 12, escrito em tinta preta bagunçada. Dentro havia duas coisas. Primeiro, uma captura de tela impressa do agente, na varanda, ao telefone. Segundo uma nota manuscrita no verso de um recibo de farmácia local, ele diz que é dono, nós dois sabemos que é mentira. Havia mais uma página, um registro de contas de consumo da Austin Electric, datado de 2 semanas atrás. O faturamento havia sido alterado de Olivia Briggs para agente Delano, com data de início, na mesma semana em que minha mãe me disse para não voltar para casa. Sentei-me à mesa, cada respiração profunda e lenta, e adicionei os novos documentos à minha pasta. Não estava grossa ainda não, mas estava crescendo, camada por camada, mentira por mentira. Aquilo não era mais um desgosto de filha, era um caso legal. Abri minha agenda e circulei o agendamento da visita quarta-feira, 14 julho. Que eles sorrissem e apontassem para o azulejo que eu coloquei durante uma tempestade de neve. Que eles acenassem para o acabamento de madeira, feito sob medida que eu fiquei noites para terminar. Que eles caminhassem pelo caminho que eu construí com minhas próprias mãos. Eu estaria logo atrás deles com provas. Lelio e eu fizemos uma ligação na manhã seguinte. Sua voz era clara, focada. Temos o suficiente para entrar com uma retenção de propriedade de emergência, ele disse. Isso vai atrasar a transferência. Pode nos dar uma semana, talvez mais, dependendo do juiz. Faça, eu disse a ele. Entre com isso hoje. Ele fez uma pausa. Você entende o que vem a seguir, certo? Eu assenti mesmo que ele não pudesse me ver. Não se trata de entender, eu disse. É de terminar. Elaborei um e-mail de uma linha para o conselho da ROA. Solicito uma suspensão imediata da atividade de venda relacionada à unidade 304 pendente de verificação legal. Então cliquei em enviar. Enviei cada arquivo para uma pasta na nuvem, copiei o link para meu advogado e encarei meu reflexo na janela do motel enquanto o sol se punha atrás do viaduto da rodovia. Aquela não era a mesma mulher que voltou para Austin com esperança no peito. Aquela mulher queria respostas. Esta tinha respostas e estava agindo. O quarto do motel estava silencioso quando meu telefone vibrou novamente. Uma mensagem de Maxine. Oh, Olivia, não nos envergonhe. Você é melhor que isso. Eu nem pisquei. De todas as coisas que ela poderia ter dito desculpas, negações, até silêncio, ela escolheu aquilo. Vergonha. Como se eu fosse a mancha no tapete que eles preferiam fingir que não estava lá. Eu não respondi à mensagem da minha mãe. Olhei para ela. Oh, Olivia, não nos envergonhe. Você é melhor que isso. Até que as palavras parassem de fazer sentido. Então bloqueei meu telefone, apaguei a lâmpada ao meu lado e deitei imóvel por exatamente 2 minutos. Não para chorar, não para refletir. Apenas para me recentrar. Quando me levantei, não era mais a filha dela. Eu era o problema legal dela. Liguei meu laptop, abri um novo tópico de e-mail e anexei tudo à captura de tela do agente com o meu moletom, a gravação de voz da filmagem de segurança, os documentos falsificados, as cobranças de crédito em meu nome, até mesmo a carta deixada debaixo da minha porta. Rotulei cada arquivo, verifiquei novamente cada data. Então, enviei cópias para Lélio, para o departamento de fraudes do meu banco de hipotecas e para o escrivão do condado de Travis. A linha de assunto, documentação de fraude, propriedade Briggs, revisão urgente. Uma vez enviado, abri uma nova aba e digitei uma única resposta para Maxine. Agora você terá que explicar tudo a um juiz, não a mim. Então desliguei o computador. Não havia necessidade de ficar atualizando. Na manhã seguinte, o prédio do condado cheirava a cola de carpete e toner de copiadora.
Atravessei as portas duplas como se já tivesse feito isso antes, embora meus joelhos não acreditassem muito em mim. Lélio me encontrou no corredor. Ele não disse muito, apenas assentiu uma vez e me entregou uma pasta de arquivos grossa o suficiente para fazer um baque quando a segurei. A audiência não era em um tribunal, apenas um espaço administrativo sem graça, com cadeiras desgastadas e uma única bandeira no canto. Mas a tensão no ar era densa, zumbava como fiação ruim. Maxine estava sentada 2 fileiras à frente, com um suéter e saltos baixos, com aquela mesma bolsa floral apertada em seu colo como se contivesse a absolvição. Seu rosto estava calmo, sua boca apertada o suficiente para se fazer de vítima. Corina não se deu ao trabalho de aparecer. Quando o oficial da audiência perguntou sobre a transferência de propriedade, Maxine levantou-se e alisou a saia, pigarreou. Eu apenas assinei o que Corina me deu, ela disse suavemente. Não li todas as letras miúdas. Pensei que fosse algo para a Associação de Proprietários Rotineiro. Minhas mãos não se cerraram, minha mandíbula não se apertou. Mas por dentro eu estava gritando. Ela mentiu em registro sem piscar na frente do selo do condado e de um estranho segurando um distintivo. Nem mesmo para si mesma ela mentiu para Corina. Elas ainda estavam brincando de casinha como se eu nunca tivesse existido. Você entendeu que o documento transferia a propriedade total de sua filha Olivia Briggs para Corina Briggs, o oficial pressionou. Eu não estava ciente dos termos legais. Maxine respondeu quase sorrindo. Achamos que Olivia tinha seguido em frente. Não pensamos que ela se importaria. Ela disse isso como se eu fosse uma colega de quarto, não sua primogênita. Como se eu fosse alguém a quem ela emprestou uma travessa e esqueceu de pedir de volta. Saímos sem uma decisão final, mas a retenção por fraude foi estendida. Isso significava que a venda não poderia ser concluída, ainda não. De volta ao motel, tirei o blazer e abri a janela. O ar lá fora estava seco, mas mais limpo do que o que eu havia respirado naquela sala de audiência. Então meu telefone vibrou. Número desconhecido. Apenas um texto. Pare de cavar. Deixe pra lá. Família ainda é família. Sem pontuação, sem nome. Mas eu não precisava de nenhum dos dois. Tirei uma captura de tela, salvei em uma nova pasta na minha área de trabalho, ameaças recebidas, e imprimi para o fichário. Minha pasta de guerra estava crescendo, uma seção para propriedade, uma para roubo de identidade, uma para mentiras contadas sob juramento e agora uma para intimidação. Não enviei mensagem para Lélio sobre isso, ainda não. Eu precisava de espaço para pensar, não para reagir. Então sentei no chão de pernas cruzadas de leggings e um moletom da faculdade e abri 3 abas: fraude imobiliária, coerção de idosos e casos de procuração falsificada. Li histórias de mulheres como eu, filhas, sobrinhas, ex-esposas, apagadas, com um traço de caneta não por estranhos, mas pelas pessoas em quem confiavam para manter seu lugar no mundo. Havia padrões, as pessoas sempre subestimavam quem não era barulhento. Elas presumiam que o silêncio significava fraqueza, a ausência significava rendição. Elas esqueciam que verdadeiros construtores observam em silêncio antes de reconstruir. Por volta da 1h45, parei para reabastecer minha água quando meu laptop tocou novamente. Uma nova postagem no Facebook do agente Delano. Abri com uma mão mais firme do que esperava. Lá estava ele de pé, no centro do meu condomínio, braços em torno de Corina, a mesma parede que pintei no inverno passado atrás deles. A legenda, iniciando um novo capítulo, página em branco novo, lar com quem eu amo. Ele marcou o endereço. Meu endereço. Os comentários estavam cheios de curtidas e emojis de coração. Parece incrível, vocês são metas de casal. Parabéns, amei isso. Cada um parecia um prego em um caixão no qual eu nunca concordei em ser enterrada. Eles estavam celebrando, posando com alegria roubada, como se viesse de dentro deles. Mas eu não havia ido embora. Eu não tinha terminado. Eles não tinham ideia de que este capítulo que eles exibiam nunca foi deles para escrever. A luz da manhã nem sequer havia aquecido o parapeito da janela quando salvei a postagem do agente no Facebook e a coloquei no arquivo que agora chamo de O Roubo. Recostei-me na cadeira do motel, pernas cruzadas, olhos fixos na mesma janela da sala de estar que ele havia marcado na foto minha janela, aquela que eu costumava enfeitar com luzes azuis em forma de cincelo todo dezembro, aquela que meu pai uma vez me ajudou a vedar contra correntes de ar. Aquela postagem não era uma celebração. Era uma aposta. Um anúncio, um insulto. E eu a levei para o lado pessoal. Até o meio da tarde eu já havia compilado uma linha do tempo de tudo, mensagens, formulários falsificados, mudanças de nome de serviços públicos. Estava a um café de ligar para Lélio quando meu telefone tocou com uma notificação ao vivo de um nome que eu não havia pensado em bloquear.
Corinna Briggs estava transmitindo ao vivo. O título dizia: Esclarecendo a situação drama familiar não é o que parece. Cliquei. Lá estava ela, maquiada, sentada no que parecia ser o quarto de hóspedes do condomínio. O mesmo quarto que eu uma vez transformei em escritório. Sua voz era calma, polida, manipuladora. Algumas pessoas simplesmente não conseguem seguir em frente, ela disse docemente. Elas desaparecem por anos e depois reaparecem exigindo coisas que abandonaram. Ela tomou um gole de seu chá e olhou para os comentários. Ela nem mora mais aqui, continuou. Ela foi embora, ela se afastou e agora está amargurada porque nós seguimos em frente. Eu não pisquei, cliquei em gravar tela e salvei todo o feed. Eu não precisava discutir, eu precisava de provas. Mas os comentários... os comentários, com inveja, né? Ela só está brava porque não casou com um rico como a irmã dela. Algumas mulheres chegam aos 40 e perdem a cabeça. Eu não digitei uma palavra, nem sequer estremeci. Apenas adicionei o arquivo à pasta do caso rotulando-o como Exposição de Difamação Pública A. Mas essa nem foi a pior parte do dia. 3 horas depois, Afra ligou. Sua voz estava ofegante. Eles me demitiram, ela disse. Sentei-me ereta. Quem? A empresa do agente. Recebi um e-mail esta manhã dizendo que violei a confiança do cliente. Eu nem sequer falei sobre eles com ninguém, além de você, e você não é cliente, você é minha melhor amiga. Belisquei a ponte do meu nariz. Eles estão te punindo por ficar ao meu lado? Houve uma pausa, então o tom de Afra ficou mais afiado. Eles não sabem quem eles acabaram de irritar. Eu sorri pela primeira vez em toda a semana. Naquela noite, sentei-me em frente a Lélio em uma lanchonete perto de Barton Springs Road. Não precisávamos de vinho, tínhamos foco. Eles querem barulho? Perguntei a ele. Vamos fazer barulho. Ao nascer do sol, uma notificação de cessar e desistir foi protocolada contra o agente e Corinna. Apresentamos a junta imobiliária ao credor deles e à associação de moradores. Eu mesma redigi a nota de capa. Este documento contém múltiplas declarações difamatórias feitas em um fórum público, ação legal pendente. Lélio levantou uma sobrancelha. Conciso. Já cansei de ser educada. Ele assentiu. Você ficou quieta por tempo suficiente. Enviamos o pacote antes do meio-dia. Fiz upload da transmissão ao vivo para 2 backups na nuvem apenas por precaução. Tudo foi carimbado, datado, documentado, preservado. Mais tarde naquele dia, enquanto eu estava digitalizando uma antiga conta de serviços públicos para comparação de nomes, um novo e-mail apareceu do departamento de fraudes do meu banco de hipotecas. Assunto: atividade urgente, sinalizada em refinanciamento de empréstimo. O corpo da mensagem era breve. Uma auditoria interna sinalizou o refinanciamento da hipoteca em arquivo para investigação. Entraremos em contato para uma declaração formal. Recostei-me o coração batendo forte não com medo, mas com ímpeto. Aquilo não era mais apenas um rastro de papel. Era um fusível e alguém finalmente havia acendido o pavio. Não tive tempo para me deleitar com a notícia. A auditoria do banco não era o fim. Era a rachadura de que eu precisava para derrubar toda a fachada. Enquanto a notificação ainda brilhava no meu telefone, disquei para Lélio. Diga-me que você viu, eu disse antes que ele pudesse dizer olá. Ele viu e já estava em espera com o escrivão do condado. Eles congelaram os rendimentos, ele confirmou. Nada está avançando até que isso seja resolvido. Você acabou de atrasar a venda. Deixei as palavras se assentarem por um segundo. A pressão que pulsava atrás dos meus olhos por dias começou a se deslocar. Menos calor, mais clareza. Essa foi a primeira rachadura real no plano deles, e eu estava prestes a abri-la de vez. 2 horas depois, o nome de Lélio acendeu meu telefone novamente. Você tem 1 minuto, ele perguntou. Isso não está vindo do banco, é federal. Estacionei no estacionamento de uma lanchonete, desliguei o motor e firmei a voz. Vá em frente. Há um agente chamado Agente Calisto, Divisão de Crimes Financeiros do FBI. Ele entrou em contato comigo diretamente depois de revisar os documentos de refinanciamento que enviamos. Meu aperto se apertou no volante. Por que o FBI? Porque ele disse que eles estão rastreando o agente há mais de 1 ano. Silêncio. Olhei pela janela enquanto uma família com 2 crianças passava. Risadas, mochilas, lição de casa. Normalidade. Ele já fez isso antes. Lélio continuou. Vários estados, várias mulheres. Sempre o mesmo padrão, ele encontra alguém com propriedade, se infiltra nas dinâmicas familiares, as isola e vende o ativo. E eu acabei de cair nisso às cegas, eu disse. Não, Lélio corrigiu suavemente. Você acabou de acabar com isso. O agente me ligou diretamente. Naquela tarde, o agente Calisto tinha a voz de alguém que passou décadas perseguindo ganância e ternos caros. Ele era calmo, direto e terrivelmente minucioso. Senhorita Briggs, ele começou.
Agente Delano usou pelo menos 3 nomes falsos nos últimos 7 anos. Ele não é apenas um oportunista, ele é um predador profissional, e seu relatório completa um padrão que temos montado há meses. Então você está dizendo que não sou a primeira? Ele não hesitou. Não, mas você pode ser quem o derruba. Não foi orgulho o que senti, foi exaustão, misturada com uma faísca de algo que eu não ousava esperar vindicação. Ele nem sequer é um agente licenciado, o agente Calisto acrescentou. Esse número de licença pertence a um Sérgio Costa. Ele também está sob investigação. Recostei-me na cadeira do motel, o rangido do vinil debaixo de mim soando como um trovão. Pelo que o senhor está acusando? Fraude eletrônica, roubo de identidade, conspiração, possivelmente mais. Eles estavam montando um caso federal e, pela primeira vez, eu não estava apenas lutando para provar algo à minha família. Eu estava no meio de um incêndio muito maior. E desta vez, eles estavam queimando, não eu. Depois da ligação, não me senti triunfante, nem mesmo aliviada, apenas em paz. O tipo de paz que vem depois de correr por muito tempo e finalmente parar. Não porque você terminou, mas porque finalmente vê o caminho se desobstruir. Troquei para tênis e caminhei pela trilha atrás do motel, aquela que se curvava atrás da cerca enferrujada e desaparecia nas árvores. Eu costumava pensar que o silêncio significava derrota, mas caminhando ali com meus pés batendo no cascalho e o sol se pondo baixo atrás da linha das árvores, percebi que eles usaram meu silêncio como uma arma e agora eu estava usando a arrogância deles como a minha. Quando voltei para o quarto, minha caixa de entrada estava cheia de novas mensagens, notificações, atualizações do tribunal, um acompanhamento da Hauá, até mesmo um boletim informativo do condado sobre conscientização sobre fraude imobiliária. Mas uma mensagem se destacou. Era de Corina. Precisamos conversar. Por favor. Eu não sabia de tudo. Olhei para aquilo. Isso era novo. Ela não estava negando, não estava zombando. Ela estava pedindo. Eu não sabia se responderia, mas sabia de uma coisa, ela estava atrasada. Não respondi. Olhei para a mensagem de Corina por um instante, longo demais. Então a encaminhei para o agente Calisto com uma linha abaixo dela. Ela está tentando se adiantar ao que está por vir. Então fechei minha bolsa e saí do motel. Não havia mais nada a dizer. Quando pessoas como Corina dizem precisamos conversar, elas não querem dizer precisamos da verdade. Elas querem dizer ajude-me a suavizar o golpe. Elas querem dizer estou com medo. E às vezes, embora nunca admitam em voz alta, elas querem dizer eu não achei que você revidaria. De volta ao escritório de Lélio, uma recepcionista me entregou um envelope grosso de um escritório de advocacia com sede em Houston. Reconheci o nome e o advogado da herança dos meus pais. A etiqueta de remessa sozinha fez meu estômago se apertar. Abri de pé perto da porta. Dentro havia uma carta certificada intitulada Notificação de Modificação de Testamento, Herança de Horácio e Maxine Grafton. Li 2 vezes para ter certeza de que não estava alucinando. Afirmava de forma clara e legal que eu havia sido removida como beneficiária da herança dos meus pais com efeito imediato. Todos os bens líquidos ou imóveis seriam transferidos exclusivamente para Corina. Fiquei congelada à sala, subitamente muito silenciosa. Lélio viu o papel em minha mão e levantou uma sobrancelha. Algo novo. Eu ainda não confiava na minha voz. Apenas virei a carta para ele. Ele leu em silêncio, então encontrou meus olhos. Finalmente mandei uma mensagem para ele. Eles finalmente colocaram por escrito. Não sou mais filha deles. Não era o dinheiro. Eu não contava com nada disso. O que cortou mais fundo foi a clareza, como se eu tivesse passado anos andando na névoa e agora o sol tivesse aparecido apenas para me mostrar a devastação. Naquela noite, assim que me sentei com uma xícara de chá que eu nem queria, meu telefone acendeu novamente. Desta vez, era uma mensagem de voz de Corina. Eu apertei o play. A voz dela estava rouca, frenética, mas ainda revestida daquele charme defensivo que ela sempre usava quando as coisas não saíam do jeito dela. Olivia, eu não sabia que ele usava uma licença falsa, ok? Eu não sabia de nada disso. Eu só pensei que ele me amava. Eu acreditei nele. Eu pensei que íamos começar de novo. Por favor, não deixe isso arruinar minha vida. Por favor, não me arruine. Eu ouvi uma vez depois novamente e então a deletei. Lélio e eu já havíamos discutido o que viria a seguir. Eu enviei a ele uma última mensagem de texto antes de dormir. Toda a comunicação de Corina deve passar por você, sem exceções. A resposta dele foi uma palavra resolvido. Na manhã seguinte, eu estava em frente ao edifício federal, no centro da cidade, observando 2 SUVs pretos pararem na calçada. Dentro desses carros estavam os restos do pequeno império deles. O agente e seu corretor Sérgio haviam entrado em uma visita à propriedade enquanto estavam microfonados para uma escuta.
O FBI os pegou discutindo os termos de venda de uma casa que nenhum deles possuía legalmente. Um deles até brincou sobre vender um caso de caridade rápido o suficiente para vencer uma auditoria. Eles não sabiam que esse caso de caridade era eu. O agente Calisto me cumprimentou lá dentro com um aceno e uma pasta. Seus arquivos, seu áudio, suas gravações de tela, até mesmo os documentos da Hauá autenticados. Eles lacraram, ele disse. Prosseguiremos com acusações federais. Eu não estava sorrindo, não estava tremendo, eu estava apenas parada. A quietude que vem depois que uma tempestade finalmente se afasta do céu. Mais tarde naquela tarde, dirigi até o condomínio uma última vez. O quintal parecia diferente, agora de alguma forma mais vazio. Estacionei do outro lado da rua e apenas observei. Não entrei. Em vez disso, peguei meu telefone e abri meu aplicativo de e-mail. Digitei uma linha para uma corretora com quem eu havia trabalhado anos atrás. List, estou pronta. A propriedade nem sempre significa manter algo. Às vezes significa deixá-lo ir em seus próprios termos. Eu já estava de volta à estrada quando meu telefone vibrou. Uma nova mensagem de voz. Parei em um posto de gasolina e a reproduzi no Viva Voz. Era Maxine. Espero que isso tenha valido a pena, Olivia. Espero que você esteja feliz agora. A estática zumbiu no silêncio que se seguiu. Eu não cliquei em responder. Apenas olhei para o painel, então abaixei o volume até conseguir ouvir minha própria respiração novamente. Desta vez, eu não era a que implorava para ser vista. Eu era a que estava indo embora. Não me permiti ouvir o resto da mensagem de voz de Maxine. A deletei na metade e continuei dirigindo sem olhar para trás. Porque aquela mensagem não era para reconciliação. Era um último tiro do tipo que as pessoas disparam quando percebem que você parou de pedir a aprovação delas. Eles sempre esperaram que eu voltasse um dia quebrada e envergonhada, talvez até pedindo desculpas por lutar para manter o que era meu. Mas eu não voltei. Dirigi para o norte pelas estradas sinuosas de pinheiros do condado de Bastrop, passando por placas de bancas de frutas de fim de semana e antiquários. Era uma parte do Texas que a maioria das pessoas esquece que existe um lugar onde o silêncio é conquistado, não imposto. 3 semanas depois, o condomínio foi vendido. Nunca mais voltei para uma visita final. Eu não precisava. Aquela casa havia sido esvaziada muito antes de eu sequer empacotar uma caixa. Minha corretora ligou para confirmar que a transferência bancária havia sido realizada. Eu atendi ao telefone e disse, obrigada, como se estivesse confirmando um pedido de supermercado. Então, fiz algo que meu eu do passado não teria ousado imaginar. Assinei um contrato de compra, não para um novo condomínio não, para uma townhouse, mas para uma modesta cabana de cedro aninhada na região montanhosa de Wimberley. Sem associação de moradores, sem vizinhos compartilhando paredes, apenas árvores, espaço e paz. 2 quartos, uma varanda, um pedaço de terra tranquila, onde ninguém jamais havia dito, talvez seja melhor você não voltar. Não era vingança, era recuperação. Usei parte da venda do condomínio como entrada. O resto eu guardei para ter fôlego pela primeira vez em mais de uma década. Cada chave que eu carregava abria portas que eram minhas e minhas sozinhas. Uma semana depois de me mudar, recebi uma oferta de emprego de uma empresa de engenharia civil que lidava com projetos de infraestrutura rural. O horário era flexível, o trabalho era honesto e ninguém perguntou o que meus pais achavam disso. Afra veio me visitar em um domingo. Fizemos churrasco nos fundos e bebemos vinho tinto barato na varanda, enquanto o sol se punha atrás das árvores. Rimos de dramas do ensino médio do tipo que pareciam catastróficos aos 15 e ridículos aos 35. Pela primeira vez em meses, dormi a noite inteira sem sonhos de portas trancadas, sem flashes de tetos de tribunais, apenas descanso. Eu não seguia Corina nas redes sociais, mas a notícia se espalhou rapidamente em cidades pequenas. Ela havia se mudado para a casa de nossa tia em Lac. Alguém disse que ela estava vendendo óleos essenciais online e dando conselhos de relacionamento em transmissões ao vivo no Facebook. Maxine e Horácio nunca mais ligaram nenhum pedido de desculpas, nenhuma carta. E honestamente tudo bem, porque a versão de mim que eles deserdaram, a filha que continuava sacrificando, continuava calada, continuava lhes dando o benefício da dúvida, essa também havia ido embora. Alguns finais não são punições, são permissões. Então, um dia, talvez um mês depois de me instalar uma carta, chegou. Sem endereço de remetente, sem nome, apenas uma folha dobrada de papel branco de impressora. Impresso em negrito, você não me conhece, mas por sua causa, eu não assinei. Você me salvou. Fiquei na minha cozinha olhando para aquela linha até meu café esfriar. Eu não precisava saber quem era. Eu já sabia o que aquilo significava. Prendia na minha geladeira com um ímã em forma de cacto e dei um longo gole da minha caneca lascada. Scout, meu cão de resgate encontrado meio faminto atrás de um posto de gasolina em Blanco, enrolou-se aos meus pés, o rabo batendo uma vez no azulejo.
Saí e me encostei no corrimão da varanda enquanto a última luz do dia caía atrás das colinas. Minha nova caixa de correio rangia ao vento. Em algum lugar na distância, um gavião chamou uma vez e desapareceu. Sussurrei no silêncio para ninguém em particular. Acontece que não perdi uma casa. Encontrei uma. Às vezes, o drama familiar mais profundo não é barulhento. É silencioso. É o silêncio quando você é apagado à vergonha quando te dizem para desaparecer. Mas a história de Olivia nos lembra: você não precisa da permissão deles para retomar sua vida. Você já se sentiu como um estranho na sua própria família. Compartilhe seus pensamentos abaixo. Lemos todos os comentários. E se esta história ressoou com você, clique em se inscrever. Mais histórias verdadeiras de força, traição e redenção estão chegando em breve.